Olá pessoal, estamos de volta ao nosso curso de capacitação online Glerinutri, uso da glericídia na alimentação de ruminantes. Eu sou Samuel Souza, médico veterinário da Embrapa Tabuleiros Costeiros e responsável pelo módulo 1, implantação e manejo em áreas adensadas e cultivos consorciados. Vamos começar a nossa segunda aula, que tratará de seleção de sementes e produção de mudas de glericídia. As plantas produzem sementes entre o segundo e terceiro ano de idade sem realizar podas para que elas possam florescer e produzir essas sementes. Na produção de semente, observa-se que em algumas regiões a floração não acontece. Não ocorre ou por conta de atributos como ausência de agentes polinizadores ou mesmo por alguma variação ou mutação genética que essa planta tenha ocorrido ao longo do seu desenvolvimento. É importante identificar essa situação porque pode variar de acordo com a região em que possa ter ou esse material genético que sofreu essa mutação genética ou então algum fenômeno climático ou de agente polinizador que pode causar essa alteração. Mas de uma forma geral, entre o segundo e terceiro ano de idade, essa planta, se ela não for podada, é de se esperar que ela inicie a sua vida reprodutiva e floresça. A inflorescência da glericídia, ela é branca arroxeada, bem visível, bem chamativa, muito bonita e expressiva, e em seguida ela coloca as vagens coisa de 30 dias depois da inflorescência. Então essa é a forma que a gente observa o momento inicial para a produção das suas sementes. As vagens elas devem ser colhidas logo no início do seu amarelecimento, evitando que ela amadureça e se abram, lançando as sementes, inviabilizando a coleta. Quando essa vagem ela vai amadurecendo, ela vai girando e ela gira de certo ponto onde há um descolamento das duas faces da vagem e aí vai lançar essa semente, e a natureza criou esse mecanismo para poder jogar as sementes o mais longe possível. Então é bom fazer essa coleta antes, senão fica inviável fazer essa coleta depois que as vagens se abrem. Uma técnica bem simples é pegar essas vagens, coletar em sacos de ráfia, que permite uma respiração e evita acumular umidade para não apodrecer a semente, e a respiração para que ela possa ressecar mais rápido. E aí, quando finalizar a colheita, é feito o espalhamento das vagens sobre uma lona no local seco e protegido, para que ela possa pegar com a incidência do sol, ela seque mais rapidamente, provoque uma abertura natural dessas vagens e libera essa semente para poder fazer depois uma seleção, uma colheita manual. Em caso de grandes volumes, sugerimos o uso de mecanização desse processo de separação das sementes e das vagens, o que pode ser realizado com o uso de uma debulhadeira mecânica, debulhadeira para feijão. Ela pode ser utilizada, uma mecânica ou elétrica, mas vem sendo utilizada com sucesso, e com pouquíssima perda de semente, sem estragar, sem inviabilizar essa semente. E esse equipamento ele realiza essa separação e gera um coproduto, que são as vagens que elas ficam trituradas, que também podem ser utilizadas como insumo para adubação orgânica. Então nada se perde desse processo e agiliza bastante, reduzindo aí os custos com mão de obra, e redução no tempo de espera para poder fazer essa separação e uso consequente dessas sementes. Quanto à viabilidade da semente, ela vai depender principalmente da idade e das condições de armazenamento. Deve ser realizado com um recipiente que não permita o contato nem com o ar, nem com a umidade, nem com a luz. Então, se possível, armazenar inclusive em câmara fria, ou em geladeira, cerca de 6, 4 graus centígrados, fazendo com que haja uma desaceleração desse metabolismo da semente que foi armazenada. Isso prolonga a vida útil e preserva as taxas de germinação dessa semente. É comum o produtor utilizar alguns sacos de ráfia, não pode utilizar esse tipo de saco, sacola plástica. O ideal é que seja utilizado uma garrafa PET, se possível, colocar essas garrafas PET dentro de um saco preto, aquele saco de lixo. Então a garrafa PET vai permitir uma vedação, não vai permitir a entrada e saída de ar e consequentemente que fique úmido o material, e colocar dentro de um saco preto, esse tipo de saco de lixo mesmo, vai fazer com que a luz não tenha contato com essa semente. Todas essas técnicas fazem com que a semente tenha uma maior viabilidade
né, e, consequentemente, seja preservada e a sua germinação no momento do uso seja viável, né? A idade também de armazenamento é muito importante ser levada em consideração, né? Porque quando a semente ela não é conservada dessa forma, né, após 4, no máximo 6 meses, ela já está inviável, a sua taxa de germinação é muito reduzida, né? Fizemos um esquema aqui, né, que mostra claramente como isso ocorre, né, o envelhecimento da semente ao longo do tempo em armazenamento inadequado, ou deixando exposta ao tempo, né, de forma natural. De 1 a 3 meses ela tem total viabilidade, uma semente, né, marrom clara. De 4 a 6 meses ela começa a escurecer, tendendo a um marrom mais forte, e de 7 a 9 meses um marrom muito escuro, né? A partir do quarto mês a gente já observa uma queda, né, superior a 50% da germinação dessas sementes, e daí por diante a gente vê realmente essas taxas caindo para 10 a 20%, né, e até 0% quando a gente tem essa semente aqui totalmente enegrecida, né, que aí a gente observa que ela já perdeu totalmente a sua capacidade de germinação. Então é importante a gente fazer esse armazenamento adequado num recipiente onde não permita a oxigenação dessa semente e a troca de umidade, e que não tenha a penetração de luz solar para poder tentar frear esse metabolismo da semente, né? Atrasar o envelhecimento, digamos assim. Isso pode ser auxiliado também, como foi dito, colocando numa câmara fria ou então em geladeira, principalmente naquela parte inferior da geladeira, né, da parte lá onde normalmente guarda os legumes, né, mas aí, claro, para situações de pequenas quantidades. Então essa é uma forma que a gente reduz o metabolismo, né, desacelera o envelhecimento dessa semente, e aí a gente consegue utilizar. Isso é feito principalmente porque a colheita dessa semente, ela normalmente não ocorre nas vésperas do momento do plantio, né? Normalmente a colheita dessa semente é depois da primavera. Então a gente está muito próximo ali entre primavera e verão. Então a gente não vai poder fazer plantio. A gente espera realmente o período chuvoso, que aqui na região do Nordeste é no inverno, né, para poder fazer o plantio, né, a produção de mudas, o uso dessa semente de uma forma. Então, resumindo, é isso que a gente está querendo dizer: armazena de uma forma correta, porque só vai utilizar essa semente, né, normalmente pelo menos 6 meses depois que ela foi colhida. E é muito importante, né, manter a sua viabilidade germinativa. Quanto ao rendimento, a gente recomenda colocar 2 sementes para a produção de muda. Então, cada saquinho que coloque 2 sementes, se tiver, né, realmente um volume de sementes satisfatório para isso, né? A gente garante 100% de chance de germinar, né? Principalmente se as sementes foram bem armazenadas, bem preservadas, né? E uma dica é observar aquela coloração da semente na hora que for adquirir esse material, ou na hora que for fazer a produção das mudas, né? Ou o plantio a campo, no caso de um plantio direto, né? Então, se puder usar, tiver uma quantidade suficiente, a gente coloca 2 sementes, né, por saquinho, por recipiente, para produzir a muda, que pode até acontecer de falhar uma, mas de falhar 2 é muito raro. A gente tem observado isso com sementes novas, né, ou sementes bem preservadas, bem conservadas, né. Caso haja uma baixa disponibilidade, basta colocar uma semente, mas tem que ficar atento no máximo de 10 a 15 dias, né? No período de 10, no máximo 15 dias, observar se todas germinaram, se não germinaram, realizar um replantio. Para que não perca todo aquele trabalho de substrato, de enchimento de copinho, de manejo, né, desse recipiente, né, da muda, até o período do plantio. Então, a gente já faz essa substituição ali no máximo com 15 dias, porque essa planta consegue, né, acompanhar o desenvolvimento, e ao final de 45 dias ela está muito próximo do desenvolvimento das outras plantas e não vai causar nenhum tipo de prejuízo, nem de retrabalho. Então, né, a gente leva em consideração isso, essa mão de obra, de fazer essa observação durante o período de produção das mudas, para a gente ver isso aí. Em alguns cálculos feitos lá por amostragem, a cada quilo de sementes, né, temos aproximadamente 10.000 sementes, né? Alguns cálculos ultrapassaram e chegaram a 11.500 sementes, alguns 12.000 sementes, mas a gente gosta de orientar que para cada quilo de semente de glicídia temos 10.000 sementes. Então, se utilizarmos 2 sementes por recipiente, né, para a produção de cada muda,
a gente tem 5.000 mudas aí com 1 kg de sementes. A não ser que tenha uma escassez dessa semente, ou o custo seja elevado, ou as duas coisas, né? Colocamos aí, no caso, só uma semente por recipiente, mas o cuidado de, no máximo 15 dias, fazer, né, um replantio caso não haja germinação. É muito importante fazer um bom planejamento antes dessa implantação. Determinado por alguns fatores são essenciais para ter uma melhor execução do processo. O primeiro fator é definir o objetivo. Qual é a finalidade da glicídia nessa propriedade? Vai ser sistema integrado ou vai ser banco de proteína? Ela vai ser implantada, né, de forma de plantio direto ou vai ser um transplante de muda, né? Tem que decidir o sistema de produção, adensado ou consorciado. Adensado, né, em relação à escolha da área, e consorciado principalmente, né, o espaçamento, né, quais são as culturas que ela vai estar consorciada, né? O local tem que ser sempre estratégico e medir essa área que vai ser implantada para poder calcular a quantidade de mudas a serem produzidas, né? Isso vai fazer com que não haja uma falta de mudas ou que sejam produzidas mudas em excesso, e aí tem um custo dispendioso, né, que não pode ser colocado fora nem desperdiçado. E providenciar os insumos necessários de acordo com a quantidade. Então, a quantidade de sementes, né, a quantidade de recipientes, né, o volume de substrato, tudo isso para quando chegar o momento certo, né, não ter nenhum atraso e assim, consequentemente, não perder a janela, né, pluviométrica, né, o período das chuvas, para poder fazer a implantação dessas mudas. Tem alguns exemplos aqui, né, tudo para 1 hectare, contém adensamento de 1 para 1 metro, né, ou 1 para meio metro, 10.000 mudas, 20.000 mudas. Isso aí o Dr. Evandro ele vai abordar no módulo 2, a respeito desses adensamentos e o porquê da recomendação, né? Cada caso é um caso, né? E ele vai abordar isso aí. Mas é importante só mostrar para vocês que o cálculo da quantidade de muda vai depender dos sistemas, né, a serem adotados, dos espaçamentos e dos adensamentos. Isso varia de acordo com a região, né, de acordo com as condições de solo, de clima, né, dafoclimáticas, e também de acordo com as culturas, no caso do consórcio, né? Estará consorciada com que tipo de cultura? Se é pasto, com outros grãos, com outras culturas, como é que vai ser isso aí? Então é muito importante fazer esse planejamento para poder identificar o rendimento dessas sementes. Quanto à produção de muda, né, o primeiro ponto é o preparo do substrato. Para cada 100 kg de substrato, misturamos 50 kg de terra preta, 25 kg de esterco de curral curtido e 25 kg de argila, né? É importante, essa quantidade é suficiente para produzir algo em torno de 250 mudas, quando utilizamos copos plásticos recipientes com volume de 500 ml. É importante misturar bastante, né, esses componentes de substrato e em seguida peneirar o material para retirar alguns corpos estranhos, né, antes de encher o recipiente. No enchimento do copo deve evitar aquela compactação, a gente observa, é muito comum algumas pessoas fazerem a compactação, não é para fazer essa compactação, que isso pode prejudicar a germinação e posteriormente até mesmo o enraizamento da planta, né? Se quiser, isso aí é optativo, né? Pode adicionar um adubo, um super simples, na proporção de 2 kg de super simples para cada 100 kg de substrato. Isso vai acelerar o crescimento das mudas e vai prevenir, né, possíveis carências nutricionais que aquele substrato possa estar em débito, né, com que aquilo que se espera de nutrientes com aqueles 3 componentes, né. Quanto aos recipientes, temos sugerido utilizar copos plásticos de 500 ml, porque apresentam um baixo custo, facilidade no uso e é possível também fazer a reutilização. Reutilização, em torno de 50% desses copos são reutilizados quando é manejado e retirado a muda de uma forma, né, adequada, né? Recomendamos fazer um furo no fundo dos copos, né? Empilhamos esses copos de 500 ml com uma furadeira comum, utilizando aquela broca mais longa, normalmente uma broca utilizada para marcenaria, né? Ela faz a perfuração de todos isso. Isso aí a gente evoluiu a partir de algumas tentativas, inclusive com ferro quente. Não tem ferro quente para poder fazer essa perfuração, porque o plástico ele cola um no outro e os copos vão estar, né, no final do processo todos aderidos, e isso não é bacana. E esse furinho é muito importante para que a muda ela possa realmente escorrer o excesso de água, né? Existem tubetes e sacos plásticos que também podem ser utilizados, mas pode implicar no maior custo
né? No caso dos tubetes, dificuldade de aquisição, e no caso dos saquinhos, além da dificuldade de aquisição, ultimamente temos observado um apelo ambiental, né? Porque além de ser utilizado só uma vez, porque para tirar a muda ele é rasgado lateralmente, né? E a muda, né? O torrão ele é desnudo para poder colocar a muda para fazer o plantio. Esse saquinho ele é jogado fora, ele é abandonado, ou então até mesmo quando é coletado é difícil de fazer um encaminhamento para uma reciclagem, né? Então já o copo plástico é muito mais fácil fazer essa coleta e há um reaproveitamento desse copo, além do custo ser muito baixo. Então a gente tem identificado esse copinho como uma solução tecnológica ambientalmente correta e economicamente viável. Quanto ao preparo, colocamos 2 sementes por recipiente ou uma semente, como foi, né, demonstrado, como foi comentado anteriormente, por uma questão de dificuldade de acesso à semente ou custo muito elevado da semente que foi adquirida, e depois faz uma seleção de plantas para retirar aquelas pragas ou então com sinal de doença, né? Então tem que colocar, são 2 sementes, elas têm que ser enterradas a 2 centímetros, né, no máximo 2 centímetros, e seguidas coberta por terra sem haver a compactação, só coberta, não pode colocar a terra em cima e haver uma compactação. O ideal é só cobrir, mas que fique a 2 centímetros de profundidade. Maiores profundidades que 2 centímetros pode prejudicar, né, a germinação, a planta vai demorar muito para poder ter acesso, né, à incidência solar, até o próprio oxigênio, e ter um desenvolvimento adequado. Então ela pode demorar muito, ou então até mesmo inviabilizar a germinação. Já no caso de ficar muito superficial, né, até pela irrigação ou queda d'água da chuva, ou então animais, né, principalmente aves, podem ir lá e retirar essa semente ou deslocar essa semente dali e inviabilizar a germinação. Quanto aos cuidados, né, o principal é preparar um local para poder fazer essa produção dessas mudas. Pode ser artificial ou natural, né? Tem que ser uma sombra pouco densa, num terreno de baixa declividade, com fácil acesso à fonte de água para poder fazer a irrigação, né? Tem que seguir algumas etapas. A primeira é colocar os copos em local sombreado, manter sempre úmido. Após a germinação, molhar as mudas diariamente, lembrando de não encharcar. A glicídia ela não se dá bem em local encharcado, atrasa muito o desenvolvimento dela, né? E realizar uma limpeza periódica, né, semanalmente ou no máximo quinzenalmente. Eu acredito que semanalmente seja o mais adequado para retirar, né, ervas daninhas ou plantas invasoras, né? E em seguida fazer o transplante para o local definitivo com cerca de 30 a 45 dias. E em algumas situações onde as chuvas, né, demoraram muito para chegar, né, e aí pode esperar até uns 60 dias. Mais do que isso é muito ruim, porque dentro do copinho a raiz já se desenvolveu muito e começa a sofrer. Ela já está começando a enovelar muito, né, e prejudicando. Além da quantidade de terra que tem num copinho de 500 ml, não é suficiente, né, nutricionalmente falando, para manter essa planta em crescimento constante. Então a planta começa a sofrer, né, por falta de espaço para as raízes e também começa a sofrer por falta de nutrientes, né, para aquele tamanho de planta que já atingiu ali em torno de 40 até 50 centímetros de altura, né. Nas imagens aqui embaixo tem uma sombra natural. Uma das coisas sugeridas é um cajueiro, porque as folhas do cajueiro não fazem muito denso, né? Procura um cajueiro que não seja tão denso a sua copa, né? E observa que a luz do dia, com o passar do dia, a luz do sol, ela vai alternando entre sombra e luz direta nas plantas. Então, as mudas de Gliricidia, elas precisam de um semi-sombreamento, né? Pode ser um semi-sombreamento contínuo, no caso de um sombrito, né? Aqui o caso na estufa, essa imagem de lá da estufa que fazemos experimentalmente o teste e a produção dessas mudas, mais voltado para pesquisa e transferência de tecnologia. E aqui em área de produtor, né, onde usou o cajueiro, fez uma adaptação do sistema de irrigação, né, super simples, onde conseguimos produzir aí embaixo de um único cajueiro de porte médio e com semi-sombreado de copa, né, algo em torno de 5, 6 mil mudas, né, por vez. Então é muito importante ver isso, né, para baratear o custo, para adaptar a situação da propriedade. Se for uma propriedade que vai produzir muitas mudas e pretende fazer isso anualmente, a longo prazo, né, sugerimos até a construção de um sombrito. Mas no caso, se for usar poucas vezes, adapta
né, embaixo de uma árvore de semi-sombreamento, com a copa um pouco mais falha, digamos assim, para permitir essa passagem da luz do sol e essa transição entre luz e sol ao longo do dia. É muito importante iniciar o preparo dessas mudas, né, cerca de 60 dias antes do início da estação chuvosa, para que o plantio ele coincida com o início da estação chuvosa. Então levamos a campo uma planta com 45, 60 dias de idade, e aí ela tem mais 2, 3 meses de acesso à água, né, de umidade suficiente para poder se desenvolver. Então, no final do processo, temos plantas aí com 120, 150 ou até mais do que isso de desenvolvimento sem escassez hídrica. E quando chamamos a atenção para essa questão da escassez hídrica, pessoal, porque trabalhamos muito com glicídia em regiões que sofrem com esse tipo de situação climática. Então, ela tem sido muito viável, ela se desenvolve muito rápido. Quando produz a muda, a gente aumenta a eficiência dela de desenvolvimento, e esses fatores são primordiais para acelerar e promover o desenvolvimento da planta quando ela for implantada no local definitivo, né? Bom, pessoal, concluímos aqui a nossa terceira aula do módulo 1, né? Desejamos a vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula, na quarta aula desse mesmo módulo. Obrigado.